sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre as novidades do SST, vamos falar também da IN 128 e a Metadados e Madu. Tenho o maior prazer de tê-los aqui conosco, participando. Aproveitem este momento. Nós temos um convidado especial, uma pessoa que detém um conhecimento incrível. É importante saber a diferença entre o que nós temos de obrigações que são trabalhistas e previdenciárias quando nós pensamos em SST. Amanhã é o dia 28 de abril, comemoramos então o Abril Verde. Vamos olhar para a saúde e segurança no trabalho dos nossos trabalhadores. Então, a OIT também ali ela comemora esta data, então uma data mundial. Quando nós cuidamos da saúde dos nossos trabalhadores, nós também estamos cuidando da gestão da nossa empresa e da saúde da nossa empresa. Porque a saúde do nosso trabalhador também, ela envolve em custos dentro de uma empresa. Então, eu sou Marta Pirina Verona, sou consultora de aplicação Master aqui na Metadados, já estive aqui em diversas lives falando sobre e-social, sobre assuntos de legislação trabalhista, e hoje o nosso assunto em pauta é o SST. Aproveitem este momento. Neste momento eu convido o querido Orion para que faça a sua apresentação. É uma honra tê-lo aqui conosco, um bate-papo muito interessante, você tem um conhecimento incrível. Eu acho que é um momento muito rico, porque essa área ela está passando por um momento incrível, Orion, né? É um momento que estava tudo na gaveta, estava tudo em planilha, nada estava em sistema. É com muito orgulho que eu olho para tudo isso, porque eu trabalho nessa área há muito tempo, já preenchi muito PPP manual, e quando a gente percebe, né, Orion, que tudo isso começa a tomar forma, que a gente pode consultar isso num sistema, que a gente pode ter, acho que, informações mais exatas, porque a gente se preenchia muitas vezes sem saber por que estávamos preenchendo um determinado formulário ou uma declaração. E os impactos disso? É verdade, Marta, assim, estamos vivendo uma revolução, né? Primeiramente, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aqui conosco. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês nessa tarde, você é sempre muito gentil. Eu tento aqui compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né? Espero que ajude aí todos os nossos colegas que estão nos acompanhando. E é sempre um prazer estar com você e ter esses nossos bate-papos que eu acho que acrescentam tanto a todos, né, inclusive a nós aí que podemos, de fato, compartilhar o que está acontecendo e aprender com as dúvidas que estão ocorrendo aí no dia a dia de todos os profissionais que atuam na área. Então, é um prazer estar aqui com você. Só me apresentando, então, sou o Orion, sou atualmente coordenador geral de benefícios de risco e reabilitação profissional no Ministério do Trabalho e Previdência, faço parte da equipe técnica do E-Social, em relação aos eventos de segurança e saúde no trabalho, em relação a todas essas mudanças que estamos vivendo. E o que você disse, Marta, realmente é um momento chave em SST. Eu acho que todo mundo que trabalha com segurança e saúde está muito feliz nesse ano de 2022, está com muito trabalho, né? A gente sabe disso, estamos trabalhando muito, mas está todo mundo muito feliz. Por quê? Porque estamos, de fato, vendo as coisas acontecerem, vendo o nosso universo de SST migrar para o universo de gestão, migrar para o universo de produção eletrônica de documentos, de qualidade nas informações prestadas. Isso tudo nos deixa muito felizes. A gente sabe o quanto nos deixa inseguro quando a gente não tem certeza da informação que a gente está prestando. Então, agora a gente tem uma orientação melhor, uma parametrização melhor, e eu acho que isso vai ajudar a todos nós. Você lembrou bem do Abril Verde, eu não posso deixar aqui de mencionar, dia 28, né? Dia em memória às vítimas de acidente de trabalho, é por essas vítimas que a gente faz tudo isso, né? Para evitar que a gente continue tendo pessoas acidentadas, mortas, inválidas, decorrentes de acidentes de trabalho, por fruto de uma má gestão dos ambientes de trabalho. Então, é muito importante a gente refletir bastante nesse dia 28, e por isso eu fico ainda mais feliz de estar aqui hoje com vocês, falando desse tema e reforçando a importância de gestão em segurança e saúde no trabalho. Perfeito, e amanhã é importante também ressaltar que a ENIT, no canal do YouTube, também estará ali anunciando, em comemoração dia 28 de abril, mas algumas ferramentas sobre o GRO, sobre a declaração de ausência de riscos. Então, é bem importante a participação, se as pessoas puderem assistir em tempo real, ou depois, né,
porque são dúvidas de como se faz essa ausência, em qual ambiente. Então, é sempre, todo o conhecimento ele é muito válido neste momento. Eu acho que a maior riqueza deste momento do e-social, falo do PGR, GRO também, acho que é o que nós estamos aprendendo. É alinhamento entre o que é previdenciário, o que é trabalhista, o que é de responsabilidade de cada uma das áreas, o que se informa, o que não se informa, porque antes, como eu coloquei, a gente preenchia de qualquer forma. Eu falo porque era assim. Na dúvida, preenche e entrega. Depois eles vão saber se vão aproveitar esse PPP, se não vão aproveitar. Porque era assim que acontecia, né? Hoje eu acho que está muito mais claro na cabeça do profissional quem tem que entregar PPP, o que deve constar num PPP. E daí fica mais claro também a informação que a gente transmite para o e-social. Eu vejo assim, aquele profissional que começou a fazer e a transmitir desde o início, vai chegar no mês de janeiro de 2023 com mais segurança, Orion, né? Aquela pessoa que não deixou tudo para a última hora, chega em janeiro, tendo uma substituição com dados conferidos. Teve verdade. até a oportunidade de retificar, de refazer, porque é um período que a gente pode aprender. Já é rotina, né? Você não precisa mais ter aquela dificuldade inicial, aquele aprendizado inicial, aquilo ali já se tornou rotina para o profissional, para o usuário, então é muito mais fácil, se torna muito mais próximo daquela rotina que você tinha antes da implantação do e-social, num espaço em que ainda você tinha esse tempo de aprendizado, né? Isso é quase inédito na administração pública, a gente normalmente não tem esse tempo de aprendizado, então foi um momento muito bom, espero que as pessoas possam ter aproveitado ele e, de fato, produzido informações aí que já auxiliem esse momento inicial, inclusive dispensando muitas vezes uma carga inicial, né, já que ela já foi feita e os dados já estão sendo trabalhados e atualizados, vai facilitar muito a virada de chave para o PPP em meio eletrônico. Eu acho que isso vai ser uma grande mudança que teremos aí, e se não tivermos nos preparado antes, eu acho que janeiro vai ser um momento muito difícil para quem deixar para a última hora. Então, não deixem de estar preparados. E reforçar o seu convite, viu, Marta? Amanhã tem a live da Enit. Vocês vão conhecer em primeira mão aí o sistema simplificado de declaração de ausência de riscos, né, que está sendo elaborado. Então, é uma oportunidade de já conhecer da fonte a informação, é a própria Secretaria de Trabalho que está promovendo a live. É uma ferramenta muito interessante que vai fazer parte do dia a dia de praticamente todas as empresas do nosso país, pelo menos as médias e as pequenas, né? Então, conheçam, não percam, é uma oportunidade de já ouvir para que vem essa ferramenta e como ela vai poder auxiliar vocês, inclusive com os reflexos que já vamos detalhar no e-social, né? Então, estejamos muito atentos que essa ferramenta ela é essencial para quem declara informações no e-social, principalmente para quem declara informações de ausência de riscos. Perfeito. E eu vejo que este momento até de fazer antes, ele é um momento de aprendizado. Para a empresa que desenvolve o software como a Metadados, Madu, para vocês que elaboram o manual, para que vão recebendo, daí a gente vai percebendo coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser mais inteligentes. Isso a gente só consegue, de fato, fazendo. Então, se a gente espera isso de última hora, fazer de última hora, a gente não chega ao sucesso. Aqui os nossos clientes tem nos dado assim sugestões de melhoria. A gente tem melhorado o produto para que fique melhor. Eu acho que assim é mais inteligente, mais seguro. Então é um momento muito rico realmente para se colocar em prática tudo isso e chegar lá no mês de janeiro com tranquilidade. Então, no dia 28, nós tivemos a IN 128, muitas dúvidas surgiram, daí as pessoas já acharam que já tinha que entrar em vigor logo, que tinha que transmitir, daí gerou uma confusão mental. Então, o que mudou, o que não mudou? Então, vamos colocando assim, quais são as principais alterações, porque quando a gente pensa em SST, eu não posso continuar com um formulário com uma informação, sendo que estou declarando outra informação. Então, quais são as principais mudanças que aconteceram aqui no formulário do PPP quando a gente pensa na IN 128? Bem, vamos lá então. Essa mudança ela foi substancial quando a gente fala do perfil profissiográfico previdenciário, né? Foi uma mudança que trouxe o aprimoramento que já vinha ocorrendo em relação ao e-social. No e-social a gente observava uma necessidade de avanço no conteúdo do formulário, ou na especificação do conteúdo, pelo menos, já que as normas foram evoluindo, os registros administrativos foram evoluindo, e haveria essa necessidade de evoluir também o formulário do PPP.
E isso se concretizou. Se concretizou como? Na Instrução Normativa 128 do INSS, que foi publicada, como a Marta disse, no dia 28 de março deste ano. E não foi só o formulário em si que a gente tem mudança nas orientações e a gente tem mudanças no conteúdo da instrução normativa, que veio substituir a antiga instrução normativa do INSS, a 77, e ela trouxe mudança no conteúdo, inclusive tratando questões de documentos que podem fundamentar a declaração de ausência de riscos no PPP, documentos que podem substituir o LTCAT, desde que tenham todos os seus elementos constitutivos. Então, nós temos uma série de regulamentações ali que modernizaram, que atualizaram a legislação, mas que também resolveram dúvidas concretas que foram surgindo ao longo da estruturação do projeto do E-Social. Então, eu vou citar alguns pontos, viu, Marta? E aí você me interrompa se eu estiver falando demais, mas eu vou tentar trazer, sintetizar os principais pontos aqui para a gente gente entenda, na parte da aposentadoria especial, o que a IN 128 nos traz de tão novo e de tão importante. O primeiro ponto que nós tínhamos em relação ao perfil profissiográfico previdenciário é que este documento, a partir do momento em que ele se tornasse eletrônico, nós teríamos a declaração de ausência de riscos como parte essencial deste documento. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você elabora um PPP, você elabora se o trabalhador estiver exposto a algum dos agentes nocivos previstos no anexo 4. Quando ele não está exposto, você nada faz, você fica omisso, você não emite um documento. Logicamente, espera-se que você tenha um laudo, um documento para comprovar essa ausência de risco em eventual fiscalização, mas você não tinha que prestar essa informação para a administração pública. Com a implementação do PPP eletrônico, a Instrução Normativa 77 já falecida, né, já nos dizia que você deveria prestar as informações mesmo para os trabalhadores não expostos a riscos, ou seja, o PPP seria emitido mesmo se o trabalhador não tivesse exposto a risco. Mas a instrução normativa não aprofundava muito nisso. Já a 128 ela aprofunda. E o que ela nos diz? Primeiro ponto importante. Como eu vou prestar essa informação de ausência de riscos? Por que estou dizendo isso? Quando a gente vai lá para a lei previdenciária, a lei 8.213, a gente vê lá no artigo 58 que é mencionado para a gente que o LTCAT ele é utilizado para comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou associação desses agentes. Então, havendo exposição, havendo efetiva exposição, você usa o LTCAT. Mas e quando não há exposição a ser avaliada em um laudo? Nessas situações, que documento eu utilizo para preencher o PPP, já que o PPP ele é um formulário, ele não é um laudo, ele não é um documento que avalia a exposição a riscos. Ele é um formulário preenchido com base em outro documento. Então, ele sempre tem um documento base. Qual o documento base para a declaração de ausência de riscos no E-Social? O documento base, existindo riscos, existindo exposição a agentes nocivos, o documento base é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não existindo riscos, agora a Instrução Normativa 128 diz expressamente para a gente que você pode utilizar a declaração de ausência de riscos prevista lá na NR1 ou o próprio programa de gerenciamento de riscos quando no inventário de riscos não for constatado risco físico, químico ou biológico, ou ainda você pode usar as fichas MEI, caso a ficha MEI não preveja a existência de risco físico, químico ou biológico para a atividade desenvolvida pelo MEI. Viram quantos documentos novos surgiram no nosso dia a dia que podem fundamentar o preenchimento do formulário? Isso era a interpretação da norma, então não estava escrito e agora está expresso para todo mundo que esses documentos podem substituir. Só lembrando, a declaração de ausência de riscos, ela vai existir para as micro e as pequenas empresas de grau de risco 1 ou 2, que façam a declaração por meio eletrônico e que não tenham riscos físicos, químicos e biológicos. Isso vai ser feito, então, a partir de um sistema eletrônico que vai ser apresentado amanhã. Neste evento da Campat. Então, uma novidade boa para a gente, né, Marta? E até lá, o que a gente utiliza? É permitido fazer a declaração em papel até lá, essa declaração de ausência de riscos. Você, pela portaria 6.730, você pode fazer essa declaração em papel, e aí essa declaração em papel teria validade para te fundamentar o preenchimento do evento S2240 como informação de ausência de riscos, né? Mas então, quando começar o PPP eletrônico de fato, em 1º de janeiro de 23, a gente já vai ter o sistema. E qual que é a vantagem desse sistema?
Esse sistema ele não é uma simples assinalação, você só não assinala um X se tem ou não riscos, não é isso. Ele te orienta de acordo com a sua atividade econômica, ele vai te fazendo algumas perguntas e a partir daí você vai conseguir concluir com o respaldo técnico que esse sistema foi construído por vários técnicos na área, né? Com esse respaldo que o sistema vai te fornecer, você vai conseguir concluir se existem ou não riscos e também saber as medidas de proteção. E muita gente me pergunta, então esse sistema é só para micro e pequena empresa que não tenha risco, que seja de grau de risco 1 ou 2? Não, não é só para esse grupo. As micro e as pequenas empresas que tenham risco ou que sejam dos graus de risco 3 ou 4 também, elas vão poder utilizar esse sistema para fazer o PGR simplificado. A partir do relatório desse sistema, elas vão poder construir um PGR simplificado também ali, né? Então, ele é útil para a maioria, para a grande maioria das empresas do país. Por isso é tão importante que todos vocês acompanhem e conheçam amanhã. Então, este é um dos primeiros pontos da IN 128, já falei demais sobre ele, né, Marta? Mas vou falar de alguns outros ajustes bem rápidos que ocorreram ali no formulário. Nós tivemos a exclusão no PPP do monitoramento da saúde do trabalhador. O que significa isso? Que aqueles itens 17 e 18 do PPP, para quem estava acostumado, onde pediam informações do atestado de saúde ocupacional, eles não compõem mais o perfil profissiográfico previdenciário. Então, o PPP não vai mais se utilizar das informações do evento S2220 do E-Social, do monitoramento da saúde do trabalhador. Significa que eu não tenho mais que enviar o 2220? Não, não significa isso, viu, gente? Porque o 2220 ele não é utilizado só pela Previdência na composição do PPP. Ele é utilizado também pela Secretaria de Trabalho para a composição do registro do trabalhador. As informações de monitoramento da saúde do trabalhador compõem o registro do trabalhador. Então, o evento 2220 continua intacto no E-Social. O que foi suprimido foi a visualização, a menção a essas informações no formulário do PPP. Então, quando o trabalhador for acessar lá no meu INSS o PPP eletrônico dele, a partir de 1º de janeiro de 2023, ele não vai ver as informações de monitoramento da saúde do trabalhador. Por quê? Porque não faz mais parte do formulário do PPP. Mas ele vai visualizar todas as outras informações e o 2220 vai continuar sendo utilizado pela Secretaria de Trabalho para a composição do registro do trabalhador. Então, esse é um outro ponto importante. Nós tivemos uma atualização ali de vários campos do PPP, foi tirado o número da carteira de trabalho, incluído o número da matrícula do trabalhador no E-Social, foi atualizada a questão do NIT, que não é mais exigido, né, agora é CPF. Então, uma série de atualizações foram feitas para deixar ele mais fidedigno àquilo que é feito no E-Social. E uma atualização impactante é a do item 15.9 lá do formulário do PPP. O que foi essa atualização? Este item ele é a resposta sobre o cumprimento dos requisitos da NR6, do EPI ali, se há higienização, periodicidade de troca. Esse item, no PPP, no formulário do PPP anterior, nos dava a entender que a resposta dele era de forma global, considerando todos os fatores de risco. Agora ficou nítido que não, que a lógica correta é a lógica adotada pelo E-Social, ou seja, você presta essas respostas por fator de risco, até mesmo porque pode ser que você tome todas as medidas necessárias em relação aos EPIs para ruído, por exemplo, mas não tome todas as medidas necessárias em relação aos EPIs para um agente químico que seja ali previsto. Então, observem que essa resposta precisa ser individualizada. Quando ela é global, ela não reflete a realidade. Então, de fato, foi um aprimoramento que tivemos aí no PPP. Vou parar por aqui, Marta, e aí as outras vão surgindo aí ao longo da nossa conversa, senão não para de falar, né? Pois é, mas as colocações que tu fizeste são fantásticas e importantes, e como a gente fala, né, previdenciário é uma coisa, trabalhista é outra, mas eu preciso entender a NR1 para saber se eu tenho que fazer inventário de risco, se eu tenho ausência de risco, para entender um pouco mais do meu PGR, né? Enfim, eu preciso conhecer os dois e saber dos impactos, então uma coisa impacta num sentido, a outra impacta em outra, mas aqui você percebe que já houve aqui, eu preciso saber hoje, a própria IN 128 já cita o PGR, já cita aqui toda essa situação de ausência de riscos, e a empresa precisa ter a ciência de quando ela for fazer essa declaração de ausência, acho que é no quesito das respostas, para ser fidedigna, né, nas respostas, para realmente se enquadrar naquela situação e não ter nenhum problema lá na frente. Então, acho que é este cuidado que a empresa tem que ter neste momento,
Acho que você foi brilhante aí nas colocações, porque exatamente como as pessoas já estão colocando aqui nos comentários, que é muito precioso ter essas informações e deixar isso claro. É essa confusão mental que hoje nós temos na cabeça. Até uma das perguntas aqui da Adriana Mello é: a informação do médico do trabalho foi excluída também quando a gente pensa em PPP? As informações do médico do trabalho foram excluídas quando não é ele o profissional a elaborar o LTCAT. Porque antes a gente solicitava a informação do médico responsável pelo PCMSO e do médico responsável, o médico emitente do ASO, né? Essas duas informações eram solicitadas. Isso deixou de compor o PPP. Então, de fato, essas informações elas não fazem mais parte do PPP, mas se o LTCAT for elaborado por um médico do trabalho, essa informação vai compor o PPP em relação ao responsável pelos registros ambientais. E eu vou aproveitar que a pergunta foi do Adriano Mello, ele fez outra pergunta muito pertinente aqui, que é em relação aos ergonômicos e de acidentes. Eles deixaram de compor o PPP. A gente viu que o anexo 17 tem um errinho ali nas orientações, pois ainda menciona os ergonômicos e de acidentes. Mas quando a gente vai para o corpo da instrução normativa, o conteúdo mesmo, os dispositivos dela, a gente vê que não há mais menção aos ergonômicos e de acidentes. Então, deve ser republicado esse anexo para retirar essa menção, já que a instrução normativa não respalda mais a exigência de riscos ergonômicos e de acidentes. Os riscos exigidos no PPP são os físicos, químicos, biológicos ou a associação desses agentes previstos no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Perfeito, nós temos a querida Nilza Machado participando aqui conosco. Seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Acho que ela agrega muito nessa área. E uma outra pergunta que colocaram aqui, então vocês vão retirar os campos do sistema? Orion, nem sempre a gente pode retirar o campo do sistema, porque no momento eu preciso por uma situação, eu preciso de outra. Então, não é o campo que eu tenho no sistema que vai determinar se eu vou enviar ou não aquela informação, e sim é na situação e regra que eu estou me enquadrando. Então, é sempre bom, eu sempre digo, não basta conhecer, né, Nilza, legislação, eu preciso conhecer a regra do meu sistema, eu preciso conhecer layout e eu preciso conhecer também legislação, Orion. Então, é importante entender como o sistema funciona também. É verdade, Marta. Não, primeiro, eu só quero registrar aqui meu carinho pela Nilza, uma pessoa que eu admiro demais. Que bom que você está aqui com a gente, Nilza. Aprendi muito nessa minha vida com a Nilza, viu? Uma pessoa que eu realmente admiro e tenho uma verdadeira, assim, um verdadeiro respeito pelo trabalho que ela faz. Então, Nilza, um grande abraço, obrigado por estar com a gente, me prestigiando. E em relação a esse questionamento específico, é isso, viu, Marta? Não vai ser retirado, até mesmo porque essas informações, embora não estejam mais no PPP, estão lá no registro do trabalhador. O registro do trabalhador continua pedindo as informações do 2220. No PPP isso não estará, mas estará no registro do trabalhador até que haja alteração da norma. Aí você me pergunta, Leon, você está falando que está lá no registro, onde está previsto isso? Portaria 671 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Nesta portaria, você vai ver que o monitoramento da saúde do trabalhador, o registro dos fatores dos agentes nocivos, tudo isso compõe hoje o registro do trabalhador. Então, estejam atentos a essa portaria, porque ela é muito importante também quando a gente fala do conteúdo de SST no E-Social. Uma pergunta que a Pré-Vivida fez aqui é: quando o trabalhador está afastado, deve ser lançado aqui também como exposição no PPP? Isso eu vi que vocês já fizeram menções sobre isso, é importante você reforçar. Ótimo, ótimo. Essa pergunta realmente ela suscitou dúvida e aí a gente inseriu uma orientação no manual, no MOS, né, do E-Social, e lá no MOS a gente previu em que situações em que o trabalhador, mesmo afastado, o evento 2240 deve ser encaminhado. Então, ali é registrada essa informação. Quais são as situações? Quando a gente está falando de licença maternidade, especificamente, né? Nesses casos, esse tempo é computado para fins de aposentadoria especial, então esses registros específicos precisam ser feitos, e também em relação às férias. Nos demais casos, não há necessidade de fazer a carga inicial do 2240 se o trabalhador já estiver afastado. Agora, vamos supor que o trabalhador esteja trabalhando, já tenha feito a carga inicial do 2240 e ele se afasta. Eu preciso fazer alguma coisa no meu 2240? Nada. Por quê? Porque você já informou no 2230 que o trabalhador está afastado. A Previdência já sabe disso. Então, na hora de avaliar ali a contagem do tempo desse trabalhador, a gente vai considerar o motivo do afastamento naquele período e aí computar ou não aquele tempo como especial. Então, essa é a beleza do E-Social.
Você não precisa ficar replicando informação. Se você já tem a informação em um evento, a gente não precisa solicitar em outro, aí cabe ao órgão público trabalhar internamente essa informação. Perfeito, é ali que nós ganhamos, né, em qualidade, tempo, não ter que repetir a informação, como aconteceu na folha de pagamento, que hoje a gente vê substituição ali das declarações, que não tem mais o estresse da RAIS para algumas empresas, é só o grupo 3 e 4 que ainda estão nesse cenário. A gente começa a ganhar também em qualidade de trabalho. A Denise fez uma pergunta aqui sobre o NIT, né, que ele é citado ainda ali no campo 18.1, se isso foi esquecido de ajustar. Denise, foi um erro de publicação isso. A gente identificou alguns erros de publicação no anexo. Eu falei dos ergonômicos e de acidentes ali nas orientações, e o outro foi justamente o NIT ali no item 18.1 dos responsáveis do responsável pelo preenchimento do PPP, né? Isso vai ser ajustado também a CPF, e por que eu posso dizer isso com tranquilidade? Porque hoje a administração pública, o número que ela exige para a identificação de qualquer pessoa é o CPF, tá no decreto 9.723, e a administração pública precisa cumprir isso. Por isso, todos os normativos agora estão exigindo só o CPF, e aquele campo deve prever o CPF sim. Esse ajuste ainda deve ser feito. Hoje ainda está prevendo o NIT ali por um erro de publicação, mas deve ser corrigido, e o CPF é que vai passar a constar nesse campo, até mesmo porque o E-Social está pedindo o CPF e não o NIT, né? Olha que interessante, Orion, as dúvidas sempre surgem a partir dos campos. A Pré-Vivida que fez a mesma pergunta que eu te fiz, né? Quanto quando a gente fala que eu busco a informação que está na GFIP ou do manual do E-Social olhando para o FAI, né? Então eu tenho que, você até respondeu, eu gostaria que você colocasse aqui, né? Porque quando eu vou lá para o formulário, eu tenho que citar a minha exposição. Daí eu tenho códigos, quando eu estou na GFIP eu tenho um código, quando eu estou no E-Social tabela 2, se não me falha a memória, eu tenho outro código. Qual código você vai utilizar, né? Essa é uma dúvida frequente. Você utiliza o código da declaração a qual você está obrigado. Se você está prestando a informação no E-Social, você vai utilizar os códigos do E-Social para preenchimento desse campo. Se você utiliza a GFIP ainda, por algum motivo, você é do grupo 4, por exemplo, aí você vai preencher o PPP com as informações da GFIP ainda, ou se em períodos anteriores era utilizado ainda, o PPP é um histórico, né? Então tem períodos ainda residuais de GFIP no PPP, na verdade são a grande maioria ainda, e para esses períodos você vai ter um código não do E-Social, mas um código da GFIP. Então você olha o código da declaração a qual você está obrigado. Esse campo reflete exatamente a declaração que você fez, seja na GFIP, quando estava obrigado a ela, seja no E-Social, a partir da obrigação do E-Social. Quando o PPP for eletrônico, aí a gente só vai ter, de fato, código do E-Social, né? A gente não vai ter mais código de GFIP nesse campo. Então, essa é a regra de preenchimento. E olhando hoje, empresas do grupo 1, 2 e 3 é o código do E-Social, porque elas já estão obrigadas ao envio da remuneração. Somente o grupo 4 que teve ali o cronograma alterado para o mês de agosto, então 22 de agosto. Então, pensando no cenário atual, hoje quando nós prestamos essa informação neste mês, agora se eu for fazê-lo do passado, daí eu tenho que olhar onde eu estava na linha de tempo lá no passado, se eu estava no E-Social ou no GFIP, é isso, né? Isso mesmo, perfeito. Você olha onde você fez essa declaração, porque o PPP ele é um formulário, né? Ele é uma composição de informações prestadas em outros documentos, ou que existem em outros documentos. Então, esse campo do formulário, ele quer que você reflita exatamente aquilo que você informou na declaração. Ou seja, você informou para a Receita um código da GFIP, porque era a GFIP que estava prevalecendo, então é esse o código que deve constar. A gente olha o que a gente estava obrigado à época e reflete essa declaração. Perfeito. Houve alguma mudança na CAT? Aproveitando até a pergunta da Viviane Souza, ela fala da informação da CAT, do acidente, se vai precisar informar, ou a medicina que eu comunico o envio do 2210 já consta essa informação no PPP. É interessante porque é exatamente o que tu coloca, né, que eu não preciso ter informações duplicadas. Isso mesmo. Então, agora, uma das belezas do E-Social é que a gente acaba com as informações duplicadas, né? Então, você não vai precisar mais ficar preenchendo informações em diferentes formulários, em diferentes sistemas. Então, hoje, você informa a CAT ali no 2210. Essa é a forma de encaminhamento das informações dos acidentes de trabalho. Então, você vai precisar fazer uma nova declaração disso quando o PPP for eletrônico? Não.
o PPP eletrônico apresentado ao trabalhador vai se alimentar do 2210. Mas enquanto o PPP é em papel, enquanto não houve a substituição da declaração pelas informações do E-Social, você continua tendo que fazer esse registro? Continua. Então, resumindo, no PPP que você emite hoje em papel, mesmo que você tenha encaminhado a CAT pelo E-Social, pelo evento S2210, você precisa registrar essa informação no PPP em papel. Até porque a CAT antiga também era por meio eletrônico, na maioria dos casos, e mesmo assim você tinha que registrar no PPP em papel. Então só vai mudar quando mudar a forma, quando for substituído de fato o PPP pelas informações oriundas do E-Social. Perfeito. A Nilza Machado, ela pede para você citar a vigência do novo formulário, quando você mencionou o artigo 671 versus o artigo 674. Bem, vamos lá, eu vou precisar rememorar o artigo 671 e 674, que eu vou assumir que eu não lembro eles de cor aqui, mas em relação à vigência, isso eu posso dizer tranquilamente. Começou a vigir a partir da publicação da 9N. Então, a partir da publicação da 9N, nós já temos o PPP, o novo formulário do PPP valendo. A partir daquele momento, a emissão do PPP deve ser feita de acordo com o novo formulário. Agora, deixe-me verificar aqui a questão do artigo 671. Certo. Bem, não, lendo os artigos aqui, e para responder a pergunta da Nilza sem fazer a releitura dos artigos, mas é isso, então não tem nenhum dispositivo ali que postergue a implantação do PPP. O PPP, o novo formulário, ele já começou a ser utilizado a partir do dia 28 de março. As empresas que emitem PPP a partir dessa data já têm que fazê-lo no novo formato. Essa é a regra que a gente tem. Olha que interessante, a pessoa questiona onde é que ela busca o modelo do novo PPP, né? É até interessante porque é um anexo, se você puder citar, porque muitas vezes as pessoas não sabem onde buscar essa informação. Sim, é uma dúvida frequente, e neste caso você pode buscar no próprio Diário Oficial da União a publicação da Portaria 128, no dia 28 de março de 2022, e ele é o anexo 17 desta instrução normativa. Então, lá no anexo 17, você tem esse novo formulário do PPP, essa nova estrutura, formatadinho ali. Então, esse é o local oficial, essa é a publicação oficial, é onde você vai conseguir visualizar esse anexo. Logicamente, se você pesquisar no Google, você também vai achar esse anexo replicado em várias publicações, né? Mas a fonte ali, a origem mesmo, o documento oficial, é o publicado no Diário Oficial da União. Perfeito. Quando a gente tiver ali a migração, o PPP, ele migra para o meio eletrônico. Muitas pessoas têm dúvida, essa é uma pergunta aqui que nós elencamos como importante. Nós vamos ter o preenchimento de um formulário, ou ele vai ser alimentado automaticamente pelo envio dos eventos de SST. Então, aqui as pessoas têm muita dúvida. Como que isso vai acontecer? Como vai acontecer essa transição? Perfeito. Eu vou até fazer um paralelo com a CAT, porque eu acho que é por isso que tanta gente tem dúvida. Muita gente pensa assim, a partir de agora que o PPP é eletrônico, o meu sistema precisa gerar um recibo desse PPP para o trabalhador? Eu preciso imprimir um papel para informar o que é esse PPP para o trabalhador? E a resposta que eu dou é não. A dinâmica do PPP ela é diferente. Para o PPP, você encaminhou as informações ao E-Social, o que o trabalhador vai visualizar é aquilo que está disponível no meu INSS. Sabe aquele aplicativo da Previdência, onde você consulta o seu extrato de contribuições, onde você simula a aposentadoria, como eu e a Marta estávamos conversando agora há pouco, onde você faz requerimento de benefício. Esse aplicativo, meu INSS, ele vai ter uma consulta ali ao perfil profissiográfico previdenciário, onde o trabalhador vai poder visualizar as informações dele. Não vai ser exigível, isso está na portaria 313, não vai ser exigível que a empresa entregue o formulário em papel ao trabalhador, já que o PPP não é mais um documento em papel. A empresa, então, encaminhando as informações ao E-Social, é suficiente para que ela cumpra a obrigação dela de emitir o PPP. E por que eu faço paralelo com a CAT? Porque a CAT ela é um pouco diferente, né? Você envia o 2210, mas você tem que entregar uma cópia da CAT para o sindicato e outra para o trabalhador. Isso é uma exigência legal, então não há como abrir mão disso, está lá no artigo 22 da Lei 8.213. Então, nesses casos, o próprio CAT Web permite que você, a partir do número do recibo do 2210 no E-Social, emita esse relatório para entregar ao trabalhador
ir ao sindicato, ou o seu sistema, alguns sistemas também oferecem essa funcionalidade, né, de emissão do relatório da CAT depois do envio do 2210, vai depender aí da dinâmica da gestão de cada uma das empresas, de cada um dos sistemas. Então, para a CAT, você precisa emitir por conta dessa obrigação de entregar uma cópia. No caso do PPP, não há necessidade, a disponibilização vai ser feita pela própria Previdência Social. Olha só, a Pamela faz uma pergunta, e é uma pergunta bem recorrente, não só pensando em CAT. A CAT é obrigação de quem fazer essa informação? É da empresa, é do escritório, é da clínica? E eu replico essa pergunta dos eventos do SST, de quem que é a obrigação? Bom, na minha opinião, é a obrigação do empregador, ele que vai delegar isso para quem vai ter esse papel de transmitir. Eu gostaria que você desse aqui uma luz também para as pessoas, uma orientação quanto a esta informação ou a essas informações desses eventos. Perfeito, Marta. Quantas vezes já ouvimos esse questionamento, né? Um questionamento muito frequente, é uma dúvida muito importante, muito recorrente de todo mundo. E é muito importante que a gente entenda que o envio das informações de SST como um todo, seja da CAT, seja do PPP, ao E-Social, a obrigação de enviar as informações que compõem essas declarações é do empregador, como você disse, Marta. O empregador é que tem responsabilidade, o empregador é que é fiscalizado, seja pela Receita Federal do Brasil, seja cobrado pela Previdência Social em relação à emissão desses documentos. A responsabilidade é do empregador, não é do contador, não é do Orion, não é da Marta, não é de nenhum trabalhador da empresa, não é da clínica. Agora, o empregador, ele pode, na gestão dele, no âmbito da gestão que ele faz da empresa dele, delegar o cumprimento dessa responsabilidade para alguém, seja para uma clínica de SST, seja para um escritório de contabilidade, seja para algum empregado, seja para qualquer prestador de serviço que ele tenha que ele tenha contratado para essa finalidade. Essa relação é do empregador com o profissional que presta serviço. Isso não reflete no E-Social, na fiscalização do governo, quer dizer, né? O governo vai continuar cobrando da empresa. Se o prestador fez errado, se isso é problema da empresa com o prestador, a fiscalização não entra nisso. A fiscalização ela cobra da empresa a prestação dessas informações. Agora, logicamente, quando a empresa delega essa responsabilidade, ela pode delegar a responsabilidade de enviar os eventos ao E-Social. E aí ela vai fazer uma procuração eletrônica para isso. Ou seja, eu estou autorizando alguém a enviar essas informações em meu nome, ou seja, está agindo em nome da empresa, está enviando essas informações ao ambiente do E-Social e vão ser entendidas pelos órgãos de fiscalização como enviadas pela empresa. Então, mesmo que seja um terceiro, que tenha procuração, o entendimento é que os eventos foram enviados pela empresa, já que a empresa autorizou por meio de uma procuração. É mais ou menos quando você faz uma procuração para um advogado, né? Você está autorizando que o advogado postule em seu nome na justiça. Então, quando você faz uma procuração, a empresa faz uma procuração para um profissional, está autorizando que o profissional envie as informações em nome da empresa para o ambiente do E-Social. E aí, logicamente, essa relação, a gestão dela é toda privada, é toda empresa prestador de serviço. Então, quem tem que enviar? A empresa. Agora, como a empresa vai adotar o modelo de gestão dela, aí é modelo de gestão, o E-Social ele está aderente a todos os modelos de gestão, viu, gente? Seja a empresa mandando diretamente, seja contratando um terceiro, isso tudo o E-Social abarca e recebe a informação de acordo com o seu modelo de gestão. Olha que interessante, nós estamos entrando num momento onde nós vamos fazer gestão, que até então a gente tinha um monte de documento guardado na gaveta. Ou um Ctrl-C, um Ctrl-V. Agora a gente faz gestão. Quando a gente pensa em PGR, GRO, a gente tem que fazer gestão, porque senão é um programa vivo. Ele sai do curativo para o preventivo. A gente sempre faz essa relação. Bem assim, antes eu só fazia curativa, agora eu tenho como agir de forma preventiva. Quando nós pensamos em SST, também. Então, por isso que o empregador, na minha percepção, se ele contrata uma clínica, um escritório, essas partes precisam conversar. Porque informações do SST impactam na folha, vice-versa, e se não houver ali uma sincronia das informações, o empregador pode sim
em algum momento ser surpreendido com informações desencontradas, com recolhimentos até errados lá de encargos no que diz respeito à aposentadoria especial. E a gente nem se dá conta que essa informação já está sendo prestada nos eventos de remuneração. A gente já está fazendo a informação da tabela 2, e daí lá eu digo que eu tenho ausência de risco, e eu tenho alguém lá com aposentadoria especial aos 25 anos. Pode acontecer, Orion, né? Sim. Tudo é possível. Quem não, em 1999, na primeira GFIP, colocou lá na ocorrência uma aposentadoria especial que não tinha e depois retificou. Eu fiz isso. Eu retifiquei algumas GFIPs, porque lá no início a gente não sabia. Então, eu digo assim com propriedade que a gente precisa conhecer a informação e ter o cuidado, porque o que eu estou declarando lá na minha remuneração precisa estar de acordo com a declaração de ausência de risco, ela tem que estar de acordo com o evento S2240 também, com a tabela 24, então tem que ter muito cuidado com a informação. Então, só terceirizar é um problema se a gente não faz gestão neste momento, eu penso. O que você diria isso? Pensa quantos cruzamentos podem ser feitos. Eu falo que eu sempre me assustei muito com isso, viu, Marta? Assim, de simplesmente delegar e não fiscalizar ou não procurar entender o que está sendo feito por esse prestador de serviço, porque na nossa vida privada a gente delega algumas responsabilidades para várias pessoas, mas você está ali acompanhando, porque você quer saber se de fato o serviço que você contratou está sendo prestado adequadamente. E as empresas precisam fazer isso, precisam incorporar essa lógica em relação à SST. Existe uma preocupação muito grande com a folha, com a tributação, mas muitas vezes não existe em relação à SST, que faz parte dessa gestão e que está relacionada diretamente com a folha, né? Então, isso foi uma coisa que sempre me preocupou, SST estar muito apartado da gestão da empresa, era uma gestão muito cartorária de documentos em papel, né? E agora a gente, de fato, está entendendo os reflexos desses documentos que ficavam ali na gaveta, na folha, porque antes o que era importante era a folha. Eu não me preocupava com a informação que estava na gaveta. Eu me preocupava o que era verdade para mim, o que eu queria saber que estava acontecendo é o que estava sendo prestado na folha. E isso também era verdade do lado de cá dos órgãos públicos, né? Imaginem que para a Receita fiscalizar se você estava declarando corretamente ou não um código na GFIP ali de aposentadoria especial, a Receita ia precisar te pedir um documento em papel, que é um PPP, é algo muito mais complexo. Agora, isso tudo está disponível ali no 2240 para a Receita Federal do Brasil fazer a sua fiscalização. Então, a gente começa a observar que essa preocupação de gestão, ela se tornou uma realidade para as empresas do país, agora em SST. Não tem como a gente apartar, as declarações elas vão começar a ficar inconsistentes. A gente está observando isso agora porque estão dentro do meio ambiente. Então, casar o que a folha de pagamento faz com o que a área de SST está produzindo de informação é essencial. Sempre deveria ter sido assim, viu, gente? Não é uma novidade que o social está trazendo, só que agora a percepção de risco de todo mundo aumentou, porque agora está nítido quem não está fazendo dessa forma como se esperava que fosse feito. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de acrescentar, de trazer a gestão em SST para dentro, de compreender os documentos de SST, e aí que eu digo que quem trabalha com gestão de empresa tem que conhecer o que é SST e os reflexos disso na gestão da empresa, né? Não precisa conhecer as regras de SST, mas precisa conhecer o que é importante para que você faça uma boa gestão das informações que você está declarando, das declarações que você está emitindo ali para o governo federal do Brasil. Isso é fundamental. Perfeito. Eu vejo bastante perguntas aqui que as pessoas ainda têm dúvida. Até quando eu tenho o formulário do PPP papel, a partir de quando ele passa a ser eletrônico? E desde quando eu tenho o novo modelo do PPP, que eu já tenho que usar o anexo da IN 128? Perfeito, vamos lá então. PPP em papel, ele existe até quando? Até quando? Até 31 de dezembro de 2022. Até 31 de dezembro de 2022, todas as informações de exposição a riscos do trabalhador estarão no PPP em papel. Tudo o que aconteceu na vida do trabalhador até 31 de dezembro de 2022 está em papel e vai continuar em papel, não vai migrar para o eletrônico, viu? Quando for comprovar perante a Previdência Social a exposição a agentes nocivos, isso vai ser comprovado com o formulário em papel do PPP. A partir
de 1º de janeiro de 2023, aí tudo que acontecer a partir dessa data, daí em diante, vai estar registrado no documento eletrônico para todas as empresas do país, né, todos os trabalhadores do país. Então, o PPP eletrônico começa em 1º de janeiro de 2023. O que ficou para trás é continuar em papel, não vai migrar para o e-social, viu, gente? No e-social, no PPP eletrônico, só vai aparecer, o trabalhador só vai conseguir consultar a situação dele de 1º de janeiro de 23 para frente. Na hora que ele for requerer um benefício para períodos anteriores, ele continua utilizando o formulário em papel até então existente. E isso é importante por quê? Porque você continua existindo, então, as regras de emissão do PPP em papel. Você, hoje, continua emitindo o PPP em papel só para aqueles que estão expostos a riscos, né? O PPP eletrônico só começa em 23, e até por isso foi feita uma resposta às perguntas frequentes ali no site do E-Social, explicando isso, que nesse momento o envio dos eventos de SST seria obrigatório quando há exposição a riscos, né? Mas quando não há, a gente não teria, justamente porque a gente ainda não tem um PPP eletrônico, então a declaração de ausência de riscos, ela ainda não é impositiva para as empresas do país, ela está sendo implementada até 1º de janeiro de 2023, ela pode ser feita, mas não é mandatória ainda. E o novo formulário do PPP começa a valer a partir de quando? A partir da publicação da Instrução Normativa 128, a partir de 28 de março de 2022, já que ela entrou em vigor na data de sua publicação, inclusive os seus anexos. Perfeito. Pessoal, nós colocamos aí no chat o novo cronograma do E-Social com as alterações, e uma das perguntas também, Orion, aqui é sobre quem tem que transmitir o 2240 e o 2220. Ainda reside essa dúvida. Eu preciso transmitir o 2240, as empresas do grupo 1, 2, 3, 4 é só... eu acho que é o mais crítico, porque ela entra dançando com a obrigação já substituída. Então, digo que ela entra no baile sem saber dançar, né? Porque ela já entra tendo que o seu PPP eletrônico substituído. Então, eu gostaria que você desse uma pincelada sobre isso também, que é bem importante. Vamos lá, então. Muito importante mesmo, Marta, boa colocação. Em relação à obrigatoriedade de enviar o 2220 e o 2240, segue o quê? Segue o cronograma do E-Social. Quem obriga a enviar ou não informações ao ambiente do E-Social, ao ambiente nacional do E-Social, é a portaria que regulamenta o cronograma do E-Social. Atualmente, a portaria 71, com as alterações feitas pela portaria interministerial número 3, né, que saiu agora recentemente com o novo cronograma do E-Social. Segundo esta portaria, então, como funciona o envio dos eventos de SST? Desde 13 de outubro de 2021, as empresas do Grupo 1 estão obrigadas a enviar os eventos de SST, 2210, 2220 e 2240. As empresas dos grupos 2 e 3 passaram a ter a obrigação de enviar essas informações a partir do dia 10 de janeiro de 2022. E as empresas do grupo 4 passarão a enviar essas informações a partir de 1º de janeiro de 2023, são chamados órgãos públicos, né, chamados genericamente de órgãos públicos. Isso significa o quê? Significa, então, que essa obrigatoriedade já existe para todas as empresas privadas do país de enviar os eventos de SST. Só que foi feita uma explicação dessa obrigatoriedade por meio do FAQ, e agora a memória já começou a me faltar, mas eu acho que é o 08.16, salvo engano. Acho que era mais ou menos isso. A memória já começa a falhar porque já são muitos FAQs ali, e aí eu já não consigo lembrar tão bem. Mas nesse FAQ, o que é dito para a gente? Nessa resposta, nesse FAQ, né, nas respostas às perguntas frequentes, o que é dito para a gente? É dito que, neste momento, as empresas são obrigadas a enviar os eventos quando há exposição a agentes nocivos. Quando não há exposição a agentes nocivos, ou seja, a declaração de ausência de riscos ali no PPP, ainda não há a obrigatoriedade de envio dos eventos 2220 e 2240 nesses casos. Por quê? Porque ainda não houve a implementação do PPP eletrônico, e a obrigatoriedade de prestar essa informação no caso de ausência de riscos é só no caso só após a implementação do PPP eletrônico. E muita gente fala assim, mas é um FAQ, eu vou seguir isso, não tem poder normativo. É um FAQ baseado na interpretação que os órgãos públicos fazem da legislação, viu? É entendido essa regra a partir do que está na IN 971 da Receita Federal do Brasil e
e a partir do que está na instrução normativa do INSS. Então, é uma interpretação ali, consenso entre Receita, Trabalho e Previdência, que foi divulgada para vocês. Agora, é adequado deixar para enviar a ausência de risco depois? Na minha opinião, não. Por quê? Porque se você envia agora, você já fez a carga inicial. Se nada mudar até a implementação do PPP eletrônico, sua base está perfeita, está tudo funcionando redondinho, você já está fazendo a gestão dessa informação, então é muito mais fácil na virada de chave. Se você não está enviando ainda, lá em janeiro, você vai ter que fazer a carga inicial, a partir de 1º de janeiro, você vai ter que fazer a carga inicial de todos esses trabalhadores para os quais você vai informar a ausência de riscos, e aí você vai ter que fazer você vai ter 2 momentos de carga inicial, né? Sim, não sou especialista na gestão aí das informações em empresas privadas, mas me parece que a gestão fica mais difícil. Então, a gente precisa avaliar se de fato vale a pena fazer essa divisão ou não. O sistema recebe, viu? O Ambiente Nacional já recebe a informação, você pode enviar sem problema algum, não há necessidade de excluir eventos já enviados após esse FAQ, que foi uma dúvida que surgiu também. Então, esse é o momento que vivemos. E só para não deixar de falar que a CAT ela foi substituída imediatamente. A partir do momento que começou a obrigatoriedade de enviar os eventos de SST, já houve a substituição da forma de emitir a CAT, que antes era pelo CAT Web, passou a ser pelo E-Social. Agora, o PPP, você já envia os eventos de SST ao E-Social, 2220 e 2240, mas não houve a substituição do PPP. Isso só vai ocorrer lá em 1º de janeiro de 2023. Como aconteceu na Folha, né, com a DCTF Web, nós fomos transmitindo as remunerações até que a DCTF Web foi substituída, bem como a RAIS. Então, é um período que a gente consegue visualizar as informações, usem esse tempo com sabedoria, confiram as informações, porque quando chegar o mês de janeiro, tudo estará lá, o funcionário estará consultando suas informações. E vocês podem ter surpresas, como os empregados tiveram agora, acessando a sua carteira de trabalho digital e vendo dados que não condizem com o contrato de trabalho dele, como cargo, salário, entre outras informações. Então, Orion, é muito prudente que se faça a conferência, porque eu, Marta, no mês de janeiro de 2023, vou acessar o meu INSS e vou ter acesso as informações do meu PPP eletrônico. Que chato se a informação que estiver lá não estiver de acordo com o meu contrato de trabalho ou com o que eu realizo dentro da minha empresa. Isso reflete também a seriedade que a empresa tem com essa informação, no meu ponto de vista. Concordo plenamente com você, viu, Marta? Nós ganhamos um novo fiscal, né, que é o próprio trabalhar, que agora vai conseguir visualizar em tempo vai real. Conferir, vai dizer, tá errado, eu não faço isso aqui. E ele tem um interesse enorme nisso, né? Ele tem um interesse enorme em conhecer essa informação, porque reflete no direito previdenciário dele. Então, é muito importante que seja feito com muita seriedade esse trabalho de preenchimento desses eventos, pois os trabalhadores vão cobrar e eles vão cobrar a empresa. E a gente sabe que o caminho para corrigir uma informação que esteja inadequada, se não for feito ali na via administrativa, é a via judicial, é a Justiça do Trabalho, né? Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado para não gerar um contencioso desnecessário e que, de fato, a gente reflita no PPP as informações que efetivamente sejam pertinentes à atividade desenvolvida pelo trabalhador. Perfeito. Quantas dúvidas nós temos ainda sobre aposentadoria especial? A Pré-Vivida aí faz a pergunta: a Receita Federal vai aceitar somente a declaração de inexistência de risco para não pagamento de tempo especial? Que interessante essa pergunta. Se eu recebo insalubridade, periculosidade, isso dá direito à aposentadoria especial? O que dá direito à aposentadoria especial? É importante, essa informação é chave, porque quando eu digo que tem aposentadoria especial, tem impacto até no recolhimento dos encargos através do DARF emitido pela DCTF Web. Perfeito. Como funciona o recolhimento desse adicional para o financiamento da aposentadoria especial hoje? Ele é declaratório. A empresa declarava na GFIP, declara no E-Social, se há ou não a exposição a riscos. Então, a empresa declara ali e faz o recolhimento, caso haja exposição, ou não faz. A Receita pode fiscalizar essa declaração feita pela empresa. Então, o papel da Receita é, havendo indícios de que há necessidade de uma fiscalização, ela vai fiscalizar e aí ela vai solicitar documentos que comprovem aquela informação que consta na declaração, né? Aquela famosa cartinha da Receita que a gente recebe para comprovar uma determinada situação que há um indício de irregularidade. Então, aí a Receita, ela poderia hoje, enquanto o PPP está em papel,
pedir o PPP, pedir o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, pedir o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PPRA, né, que era o que estava normatizado na IN 971. Então, a Receita pode pedir uma série de documentos. Agora, com a implementação do PPP em meio eletrônico, a Receita não precisa mais pedir o PPP para a empresa. A Receita ela pode consultar a informação a partir do evento 2240, a partir das informações prestadas ao E-Social. Isso significa que a Receita vai considerar essa informação como absoluta da ausência de riscos? Não. A Receita pode discordar de mais essa informação que é declaratória e te pedir, então, o documento que comprova aquela ausência de riscos. Qual é o documento? O laudo técnico de condições ambientais de trabalho, ou a declaração de ausência de riscos, ou os documentos que podem comprovar essa ausência de riscos. E aí vai caber, então, a Receita ou não aceitar a documentação apresentada ou contestar, caso elas tenham algum indício de irregularidade. Por que eu disse tudo isso? Porque nada muda em relação ao procedimento fiscalizatório que a gente tem hoje. A informação que você declara, ela não é considerada uma certeza absoluta, não é uma declaração que ela não pode ser contestada. Ela pode ser fiscalizada pela Receita, havendo indícios de irregularidade. Vou dar um exemplo. Aconteceu recentemente em relação a postos de combustíveis, uma grande fiscalização sobre exposição a benzeno. E aí, em relação ao benzeno, os postos não estavam recolhendo o adicional, mas o entendimento é que há exposição ao agente nocivo em postos de combustíveis. Muitos postos tinham PPPs que diziam que não havia exposição. A Receita discordou dessa declaração que estava ali e autuou, determinou que seja recolhido o financiamento para aposentadoria especial. Então, são situações, esse é só um exemplo que eu estou dando, de que uma coisa é a declaração que você faz, agora outra coisa é como a Receita vai interpretar a veracidade dessa informação que você fez, e aí ela vai se utilizar de diversos documentos, não só a Receita, como a própria Previdência também, que ao receber o PPP, pode pedir que a empresa apresente a documentação complementar, seja o LTCAT, seja outro documento, para comprovar aí aquilo que ela está mencionando no seu formulário, no preenchimento do PPP. Perfeito. E quem que pode assinar o LTCAT? É uma pergunta interessante. Qualquer pessoa pode assinar um LTCAT? Quem pode assinar o LTCAT? Essa é uma dúvida das mais recorrentes, né? Quem pode? É só o engenheiro de segurança no trabalho ou o médico do trabalho. São esses dois profissionais que possuem legitimidade para assinar o documento. Onde está isso? Está lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213. É um documento elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, inclusive com a ART, viu, gente? Tem que ter tudo bonitinho. No PPP não pede o ART, mas tem que ter ali, já que quando a gente vai na IN 128, a IN 77 já dizia também, que o LTCAT precisa constar a informação ali da responsabilidade técnica, né, precisa constar o ART do profissional que está assinando esse documento. Então, LTCAT, engenheiro de segurança no trabalho ou médico de segurança no trabalho. Não tem outro profissional, ou médico do trabalho, desculpem, não tem outro profissional que possa assinar, já que não há previsão legal para isso. Olha que pergunta legal aqui da Rede Santa Catarina, né? A LTCAT diz que eu não tenho exposição a riscos, mas eu pago insalubridade e periculosidade. Daí vou lá para a NR 1516. O fato de pagar insalubridade e periculosidade gera aposentadoria especial? Essa é uma das perguntas que eu digo que eu respondo com mais frequência e é fruto da própria confusão que a nossa legislação traz, né? E o que é importante que a gente entenda? Uma coisa é adicional de insalubridade, que é baseado na legislação trabalhista, que tem regras específicas e nem sempre essas regras vão coincidir com a regra previdenciária de aposentadoria especial. Insalubridade, você paga com base em um laudo de insalubridade, avaliando o que está na NR15. A aposentadoria especial, você vai fazer a avaliação se existe ou não com base em um laudo técnico, que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado por médico ou engenheiro, que vai avaliar a exposição aos agentes nocivos previstos no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Algumas vezes, essa avaliação vai pegar emprestada a metodologia lá da NR15, outras vezes não. Então, não dá para a gente dizer que sempre que um trabalhador recebe adicional de insalubridade, ele vai ter direito à aposentadoria especial. Vou dar 2 exemplos aqui básicos.
o trabalhador que está exposto ao agente físico umidade. Ele está exposto à umidade nas condições previstas na legislação. Ele vai ter direito ao adicional de insalubridade. Porém, ele não há previsão de aposentadoria especial para esse trabalhador. Ele não tem direito a um benefício com tempo reduzido na Previdência. Outro exemplo, exposição a frio nas condições também estabelecidas na legislação trabalhista. Pode gerar adicional de insalubridade, porém não gera aposentadoria especial. São dois exemplos que eu dei aqui para mostrar que não é porque eu insiro na folha o pagamento do adicional de insalubridade que eu necessariamente tenho que reconhecer o direito à aposentadoria especial daquele trabalhador. Tem que ser avaliado isso por um profissional que possua conhecimento técnico na área para verificar se há exposição para fins de aposentadoria especial. E isso é uma coisa comum, viu, gente? É comum o trabalhador, algumas vezes, receber insalubridade e não ter direito à aposentadoria especial. São regras diferentes, conceitos diferentes. Em muitos casos, há uma comunhão aí da conclusão, a conclusão vai ser a mesma, vai ter insalubridade, vai ter aposentadoria especial, outras não. Então, não dá para afirmar isso. Você não pode tirar a folha de pagamento, não pode concluir que tem que fazer o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial, simplesmente porque paga o adicional de insalubridade. Enquanto você falava, eu fui viajando e viajei na época que eu trabalhei no escritório contábil e fiquei pensando naquelas empresas que dizem assim, paga insalubridade para mim, eu não quero me incomodar. Daí ela fez lá uma declaração de ausência de risco, e daí ela informou um 2240 de uma forma diferente, e daí fiquei pensando no cruzamento de informações aqui enquanto você falava. Você já parou para pensar a confusão mental que pode acontecer se não houver a sincronia das áreas ali, das informações? Minha vida é pensar nisso, viu, Marta? Já que vamos fiscalizar isso tudo, né? Eu fiquei pensando em quantas coisas a gente consegue buscar, porque os dados estão na nuvem, estão lá disponíveis, né? A minha folha de pagamento tem insalubridade, com uma natureza de rubrica insalubridade. Daí a pessoa vai lá e faz uma declaração de ausência de risco. Eu só fiquei pensando, né? Porque daí ela vai entender que não tem. Mas daí essa pessoa que está fazendo nem se deu conta que a folha está pagando para não se incomodar. Porque aqui em Caxias do Sul acontece isso. Não sei se ali acontece, mas aqui, de vez em quando, as pessoas dizem, vou pagar para não me incomodar. Tanto a insalubridade quanto a periculosidade. Eu fiquei só pensando, né, no cuidado que o empregador precisa ter com suas informações. Foi ótimo esse seu raciocínio, porque expõe exatamente o que vai acontecer a partir de agora, né? A gente tem que tomar muito... Existe muito uma prática de pagar insalubridade ou periculosidade por convenção e acordo coletivo, e isso não é insalubridade. A insalubridade, ela é um salário e condição. Ela decorre, a condição para se pagar insalubridade é a exposição a uma situação insalubre, a uma operação insalubre que esteja prevista na NR15. Não existindo a condição, não há adicional a ser pago, essa é a regra. Mas eu pago mesmo assim. Você provavelmente pode ser questionado em algum momento da sua vida, porque você falar que não tem risco, mas pagar um adicional que depende da existência de risco, algo de estranho tem nisso, né? Essas práticas não estão coerentes com a nossa legislação e podem gerar reflexos negativos em várias situações e vão ficar nítidas agora com o E-Social. Então, tenham atenção a isso, viu, gente? Façam saneamento dessas situações, conversem, porque isso não pode acontecer. Essa ausência de riscos, em regra, não vai poder existir se eu estou pagando um adicional de insalubridade. Aí você pode me dizer assim, Orion, mas pode existir. Por exemplo, quando tem exposição a só a umidade, e aí a umidade não está no anexo 4, nem na tabela 24, então é ausência de riscos. Perfeito. É uma situação excepcional, né, gente? Não é assim que acontece na prática. Muitos desses casos acontecem com riscos biológicos, por exemplo. Consultórios médicos fazem muito isso, pagam a insalubridade sem avaliar a efetiva exposição. Então, vamos fazer com cautela, vamos ter a documentação, porque essa é a nossa segurança. Fazer de forma diferente é um barato que pode ser caro, né, no futuro. Perfeito. E assim, até recapitulando, quando a gente pensa em PPP papel, desde o dia 28 de março, ele já deve ser emitido olhando para a IN 128. Então, não existe mais o formulário antigo. A empresa já precisa fazer essa adequação, até uma das perguntas que nós temos aqui. Então, você já falou ali mais do que uma vez, né? A importância de se ter atenção a isso. Hoje, o formulário tem o mesmo tratamento de informações
que nós temos hoje e estamos transmitindo para o e-social. Então, a empresa de software também precisa fazer essa adequação no seu sistema. Com certeza, é sim necessário. Para quem já utiliza um sistema para emitir o PPP em papel, né, isso é sim necessário fazer essa adequação, a adequação deste formulário, dessas informações. Lembrando, o sistema que envia as informações para o e-social não sofreu mudança, o layout do e-social continuou o mesmo, mas a geração do PPP em papel, enquanto a obrigação estiver em papel, o ajuste precisa ser feito, e muitas empresas já estão adotando nessa sistemática híbrida, já implantaram um sistema de gestão das informações de SST, que está emitindo em papel enquanto a obrigação em papel prevalece, mas virada a chave, vai passar só a encaminhar a informação para o e-social. Então, é importante sim que estejam atentos a isso. Bom, a gente está mais de uma hora aqui conversando, né? A gente ficaria aqui um tempão, vou fazer mais umas 2, 3 perguntas. Assunto é o que não falta para essa área, a gente fica aqui um dia inteiro conversando sobre isso e não esgota, porque é muita informação mesmo. Então, aqui as pessoas têm muitas dúvidas também. Estou transferindo um funcionário de uma empresa para outra, do mesmo grupo econômico. De onde eu saio, eu tenho 2299, para onde eu vou, eu tenho 2200, que é uma nova admissão. É necessário um aso demissional e um aso admissional neste caso? Nesse caso, não é necessário um aso admissional e um demissional, por quê? Porque não está havendo admissão e demissão. Embora você use o evento 2299 e o 2200, você utiliza nele um código que deixa claro que não é uma demissão, que é uma transferência do trabalhador, e lá no 2200 você deixa claro que é o recebimento, que é o cadastramento inicial de um vínculo de um trabalhador que está vindo de uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Então, no conceito da legislação trabalhista, a gente não tem nem demissão, nem admissão, ok? Então, não temos essa situação ocorrendo. O que está acontecendo, na verdade? Muito provavelmente, uma mudança de risco. E aí a gente teria o aso de mudança de risco lá na empresa onde ele está chegando, né? Então, lógico que a gente tem que analisar o caso concreto, que a gente está analisando uma situação teórica, mas não há a figura da admissão e da demissão. Lá na carteira de trabalho do trabalhador, o vínculo dele permanece intacto. Ele está num único vínculo, não teve cisão do vínculo. Então, a gente continua. O que vai mudar mesmo é o CNPJ ao qual ele está vinculado. Mas não há uma demissão no conceito de demissão trazido pela CLT. Pois é, porque aqui não tem uma rescisão, é só o conceito. Desliguei de uma empresa e fui para outra, tanto que a data de admissão permanece a mesma. Só tem uma data de transferência. Então, ali tem que ter um cuidado, sim, da mudança de risco, porque geralmente quando a gente muda, o risco muda também. Nem sempre é igual. Então, aí a empresa tem que estar atenta a isso. Há perguntas aqui quanto a metadados, os formulários se estão sendo adequados, sim, já estão na fila de implementação, tem algumas informações, nós até fizemos algumas perguntas para o Orion, ele nos respondeu para deixar o formulário 100%, então já está sendo implementado também a pergunta do Jefferson, tá? Então fique atento, todos os meses a Metadados libera várias atualizações, este mês a Metadados tem virada de layout, a gente não pode esquecer. Metadados ainda estava transmitindo na versão 2.5, eventos da Folha, Orion, então os nossos clientes estão fazendo a virada de layout, já temos clientes enviando na versão S1.0, e quando a gente muda a versão, os dados também mudam, então uma atenção muito especial, porque algumas informações são diferentes. A tabela de rubricas tem a tabela 21, que é nova para o imposto de renda. Quando a gente vai lá para a escala do empregado, que vai no S2200, tem uma informação nova que é diferente na escala do empregado, o horário. Então, tem uma classificação diferente conforme o layout. O S2300 passa a ter matrícula do e-social, então é um cuidado que nós vamos ter, mas é só para os novos, os antigos ficam sem matrícula. Então, as empresas que migram de sistema também têm que cuidar se o S2300 foi enviado na versão 2.5 ou se foi na S1.0. Então, tem muita mudança. E os treinamentos, Orion, as pessoas ficam com uma dúvida nessa tabela 28, de quais treinamentos elas devem fazer a informação agora. Nós temos treinamentos da NR10, 12, 37, e quais delas são obrigatórias? Como é que o RH fica sabendo que tipo de treinamento ele precisa fazer no S2200, no S2206, que é a alteração de contrato de trabalho? Ótima pergunta que me dá a oportunidade, Marta, de esclarecer o que traz a obrigação dentro do e-social.
A obrigação, ela não existe simplesmente pelo e-social. Ela está prevista em algum normativo. A gente tem que inserir uma determinada informação no e-social porque tem um normativo que me obriga a inserir essa informação. Então, por exemplo, quando eu falo que você vai informar o responsável pelos registros ambientais, é porque a IN 128 fala que é uma informação que compõe o PTP. Da mesma forma, os treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações, que chegaram a ser um evento específico em um dado momento, mas foram incorporadas ali a admissão do trabalhador e a alteração contratual, né? Hoje nós temos ali 21 códigos de treinamentos, capacitações e exercícios simulados que estão na tabela 28. Por que essa tabela existe? Porque algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência exigem que determinadas situações, treinamentos, capacitações, anotações, eu vou parar de falar isso, vou falar só treinamento, mas está incluído tudo isso, tá? Tá tudo. Uhum. Autorização, aí, né, para trabalho em altura, tá tudo aí. Tudo incluído aí. Então, essa tabela 28, ela traz as situações em que normas regulamentadoras exigem que a informação deste treinamento conste no registro do trabalhador ou na carteira de trabalho dele. Por quê? Porque se a informação precisa constar no registro do trabalhador ou na carteira, e o registro e a carteira estão sendo substituídos pelo e-social, então essas informações precisam estar dentro do e-social para que seja possível cumprir a obrigação prevista na NR. Por isso, então, aqueles 21 treinamentos estão previstos lá na tabela 28. A obrigação de prestar essas informações, a origem delas é na norma regulamentadora. Não é o e-social que criou isso. Eu sei que muita gente não fazia essas anotações, não era prático, mas a legislação exigia e o registro deveria ser feito. O e-social não pode funcionar sem que esse registro seja feito. Só que, recentemente, a gente teve uma alteração importante na NR 37, né, que retirou a obrigatoriedade de constar no registro os treinamentos da NR 37, que são 19 dos treinamentos previstos na tabela 28. Então, muito provavelmente, essa tabela vai ser retificada em eventuais notas técnicas futuras e só vão ser obrigatórios os 2 registros que permanecem ali na tabela 28, que tem respaldo nas normas regulamentadoras. Quais registros são esses? Um da NR10 e um da NR12, especificamente, que são a NR10 relacionada à eletricidade, né, e a NR12 máquinas e equipamentos. Então, são 2 registros específicos que vão continuar. Então, observe que o universo está diminuindo bastante e a tendência que a gente já viu lá na Secretaria de Trabalho é que cada vez menos esses registros sejam exigidos na carteira de trabalho ou no registro do trabalhador. Vão ficar só 2, muito provavelmente. Lógico que a gente tem o órgão que vai decidir isso aí é o consórcio de social, né? Então a gente tem que esperar a atualização sair, mas hoje não há mais respaldo na NR37 para se exigir essa informação. Perfeito, nós compartilhamos com você também o nosso e-book do E-Social Simplificado. É importante saber o que mudou de uma versão para outra, de toda essa tabela. Nós compartilhamos com vocês também a tabela 28 para ajudá-los nisso. E como é importante ter este conhecimento, porque senão muitas pessoas nunca informaram, como tu mesmo colocaste, eu nunca fiz isso, por que eu tenho que fazer isso agora? Até por desconhecimento da legislação ou por não saber o que constava lá nas próprias NRs. A 37 tinha essa obrigação, tanto que ela passou por uma reformulação e agora não tem mais, Orion, por isso que vai cair fora. Então, é importante sempre estar atento ao que vem alterando na legislação, porque nada é estático. Tudo muda a todo momento, e nós que estamos no e-social e com tudo que vem acontecendo, PGR, GRO, quanta coisa mudou ao longo do tempo. Então, para você também é importante que participe amanhã do lançamento ali do ENIT, de como vai funcionar ali as informações da declaração de ausência. São pessoas que detêm conhecimento, que falam com propriedade sobre o assunto, e como é importante conhecer isso. Então, quando a gente pensa, até agora a gente tem um módulo do Web SST, um módulo simplificado. Vão lá, confiram os dados, as informações que estão lá, Orion, né? O que está chegando lá, o que eles estão enxergando da minha informação, será que condiz com minha realidade? Bom, o terceiro está transmitindo uma informação, mas se eu tenho uma procuração com poderes, eu, quanto empregador, eu posso ir lá e conferir essa informação.
Então, o importante é estar atento a essa informação, porque a obrigação, novamente, ela é do empregador. E hoje nós não temos ali, eu vi perguntas, quando é que nós vamos ter multas? Neste momento ainda não se fala em multas, mas vai chegar um momento que elas vão chegar. Vai chegar um momento que a gente vai ter malha de fiscalização. E para quem trabalha em empresa de software, como uma Metadados, uma Madu, e você mesmo que faz ali toda a parte de manual e layouts e legislação, hoje dá para criar malha, assim, buscando informações e cruzando dados entre Folha, SST e muitas informações. Então, a gente tem que ter um cuidado grande com a informação que a gente transmite. Eu falo até lá no E-Social da Folha, às vezes a gente não tem noção do que a gente está entregando para o fisco. Porque eu estou declarando uma informação aqui, a pessoa colocou aqui, mas eu pago para não me incomodar, está em caixa alta. O que eu faço agora? Eu arranco os cabelos, eu tiro, eu corto, e daí eu estou pagando insalubridade para não me incomodar. Tudo que a gente paga e não precisa pagar é um problema, porque se transforma em salário, Orion, né? Como é que eu vou retirar isso do meu empregado agora? Isso é verdade, Marta. Tudo que a gente paga vira salário e depois para tirar, se a gente não tem os elementos que a lei exige, a gente não vai conseguir tirar, né? Se incorpora ao salário, tem os reflexos todos e mais. Eu falo que gera outras consequências. O exemplo da insalubridade é o mais claro. Se eu pago insalubridade para todo mundo, mas alguns deveriam receber, e aquilo ali é considerado salário de todo mundo, quem deveria estar recebendo não estava. Então, eu ainda posso ter que pagar mais do que eu já pagava, porque tinha situações em que eu devia de fato, e aí eu pagava para todo mundo, não só para aqueles que eu devia. Quando eu pago para todo mundo a mesma coisa, significa que quem merecia receber não estava recebendo, né? Então, são situações que podem surgir no nosso dia a dia, discussões e teses jurídicas, e aí o melhor caminho é sempre fazer o certo, fazer de acordo com a legislação, né? A última pergunta, porque nós já chegamos aqui, 16 e 17, estou transferindo funcionário, empresa do mesmo grupo econômico, que eventos eu preciso enviar nessa transferência? Bem, você está transferindo empregados aí dentro de um grupo econômico, você primeiro precisa, se você está fazendo a transferência não só você está fazendo de CNPJ raízes diferentes, já que são empresas diferentes, você precisa primeiro enviar um 2299 informando que esse trabalhador vai ser transferido para outra empresa, você vai ter que informar um 2200 lá na nova, e aí você vai ter que avaliar as informações do 2240, se essas informações, elas estão coerentes com a nova exposição, com a nova situação do trabalhador. A gente sabe que, na maioria dos casos, não vão estar. Por exemplo, o responsável pelos registros ambientais vai mudar provavelmente a descrição das atividades. Então, aí, nesses casos, você vai precisar enviar um novo 2240 com data de início da condição no momento em que ele iniciou a atividade na nova empresa, né? Eu falo que 100% dos casos você vai ter um novo 2240, até para indicar o estabelecimento em que o trabalhador está exercendo suas atividades a partir de agora no 2240, né? Mas o que o manual te diz? O manual diz que você tem que avaliar se permanece as informações do 2240 antigo ou se houve alguma alteração que necessite ser registrado um novo 2240. Em relação ao 2220, você vai informar se tiver tido algum ASO. Tendo algum ASO ali emitido, você vai fazer o registro do ASO. Já dissemos aqui que não há ASO demissional ou admissional. O que a gente tem, na verdade, pode ocorrer é um ASO de mudança de risco, e aí tem que avaliar se caracteriza a mudança de risco prevista na NR7. Perfeito. Então, olha a importância de ter cuidado ali. Por quê? Se o meu ambiente de trabalho é diferente, se a minha atividade desempenhada é diferente, se algo mudou no meu ambiente de trabalho, eu preciso enviá-lo. Se nada mudou, eu não envio. Então, é essa análise que eu preciso ter dentro do meu sistema, da minha empresa, para saber se eu transmito essa informação ou não. É olhar para a minha fotografia onde eu estava e para onde eu vou. Algo mudou, eu preciso transmitir. Então, esta é a regra, né? Se mudou algum risco, eu também preciso transmitir. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. O pessoal está pedindo o link da Init aqui, depois nós colocamos aqui. Eu tenho aqui, eu não sei se eu vou abrir aqui, deixa eu ver se não vai fazer barulho aqui. Eu tenho salvo aqui, eu vou passar para a Camila, para que ela possa compartilhar com vocês aqui, então, para quem quer assistir amanhã. Porque é importante, novamente, participar e ver todas as novidades que estão chegando por aí e que realmente vão mudar o nosso dia a dia. Acho que o conhecimento ele não ocupa lugar. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais segurança nós temos sobre as declarações,
menos equívocos nós vamos cometer. Orion, assim, a gente ficaria mais horas e horas aqui conversando, realmente está fantástico. Eu compartilhei com a Camila aqui o link agora, ela vai compartilhar com vocês. A Enit tem do fundo de garantia também no dia 4 de maio. Busquem dentro do Enit e tem do SST também, porque nós temos aí, vem pela frente, o FGTS digital também. Então, nós temos grandes novidades vindo pela frente. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Metadados, que é uma empresa de software de folha de pagamento. Nós temos também todo o gerenciamento de eventos do SST para as empresas. Nós temos o Modu, que é um software para clínicas, onde também nós conseguimos gerar as informações para aquelas empresas que têm os seus dados lá na clínica. É muito bom tê-los aqui conosco, muitos elogios aqui, Orion, assim, pela forma como você explanou. Acho que o assunto foi conduzido de uma forma tão simples, didática, objetiva, que é isso que nós precisamos aqui no dia a dia. Então, acompanhe as redes sociais do Madu, da Metadados RH, a gente sempre está compartilhando com vocês, a gente sempre procura buscar profissionais como o Orion, João Paulo, Luiz Medeiros. Esse ano nós tivemos aqui a Camila, o Maia também, o Thiago, o Fred, são pessoas que têm um conhecimento incrível e acho que é um momento de aprendizado. Quanto mais as pessoas souberem, quanto mais segurança, menos problema e retrabalho nós vamos ter. Então, em nome da Metadados e Madu, nós agradecemos a você, Orion, pela disponibilidade, pela simpatia e pelo conhecimento e pelo tempo que você nos propôs nesta tarde com tanto conhecimento. Imagina, Marta, eu que só tenho a agradecer, é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer o espaço, viu, porque eu falo que a melhor forma da gente ter o correto cumprimento das obrigações é levar conhecimento, né, é levar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que o governo espera receber nesses sistemas. Então, essas oportunidades que vocês nos dão de conversar diretamente com o usuário são muito valiosas. Então, contem sempre conosco, contem sempre comigo para a participação nessas lives. É uma oportunidade única para a gente de fato, fazer com que todos entendam que o E-Social veio para facilitar a nossa vida. Dá trabalho, nada é simples, até porque o trabalho já existia, né? Mas depois que a gente fizer a implementação, vocês vão ver que o cenário vai ser muito melhor do que o que era anteriormente e a gente vai ter uma melhoria contínua e um aprendizado contínuo sobre como trabalhar essas informações. Então, eu agradeço muito e agradeço a Madu, Metadados, e espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Muito obrigado.